E aí galera, Henrique Arão aqui. Agora vamos fazer a continuação dessa aula anterior que nós falamos sobre intervalos. E aqui eu montei um quadro de intervalos, de todos os intervalos como eu tinha prometido. E eu vou explorar um por um, você vai aqui explorar comigo. Intervalos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Nós vamos explorar todos esses intervalos e saber minuciosamente cada detalhe dele. Vamos começar com intervalos de segunda. Coloquei aqui o primeiro, segunda maior, depois segunda menor, segunda aumentada, segunda diminuta. Antes de começar essa aula, lembre-se de que essa é a segunda parte da aula de intervalos, no qual eu expliquei sobre sobrenome dos intervalos, que é o maior, menor, aumentado e diminuta. E em outros temos o justo também, aumentado e diminuto. E nessa segunda parte dessa aula nós vamos entender com muito detalhe todos esses intervalos e os seus sobrenomes. Intervalo de segunda maior. Esse intervalo é chamado de segunda maior porque ele tem a diferença de apenas um tom. Um tom apenas de intervalo, um tom. Eu chamo esse intervalo de segunda maior. Nota dó para nota ré. Segunda, nota dó para nota ré. Maior porque eu tenho apenas um tom aqui dentro dele. O intervalo segunda menor. Segunda menor. Agora, olha o que aconteceu com ré. Apareceu um bemol. E o intervalo que ficou aqui entre o dó e o ré ficou com o intervalo de semitom. Esse intervalo de apenas um semitom dó para o ré bemol, eu tenho o sobrenome dele como menor. Então, intervalo de segunda menor. Segunda menor. Esse próximo intervalo, nota dó para nota ré sustenido. Ré sustenido, eu tenho aqui intervalo de segunda aumentada, porque ficou maior, aumentou um pouco mais além desse intervalo de segunda maior. Olha aqui, no intervalo de segunda maior eu tenho dó para o ré. No intervalo de segunda aumentada eu tenho dó para ré sustenido. Dó para ré sustenido, aumentou ainda mais meio tom. Então eu tenho um tom mais um semitom. Um tom que é daqui, que veio daqui desse intervalo de segunda maior, do dó para o ré, mais um semitom, que é este sustenido aqui, um semitom. Ficou ao total um tom mais um semitom. Segunda aumentada. Segunda aumentada será o sobrenome deste intervalo. Ao invés de falar um tom mais um semitom, eu posso simplesmente falar um tom e meio. Então, quando você fala um tom e meio, você está dizendo um tom mais um semitom. Um tom e meio. É muito comum, a gente usa muito na prática esse termo aqui, um tom e meio, e não um tom mais um semitom. Quando você ouvir falar um tom e meio, estamos dizendo um tom mais um semitom. Um tom mais um semitom, segunda aumentada. O próximo intervalo aqui, segunda diminuta. Segunda diminuta. Olha o segunda menor, eu tenho o dó mais o ré bemol. Eu tenho apenas um semitom dentro dele. Agora aqui, nesse segunda diminuta, eu tenho o dó e o ré dobrado bemol. Eu tenho um dobrado bemol. Ré dobrado bemol. Vai soar nos instrumentos temperados uma outra nota dó. Vai soar uma outra nota dó. Então aqui não haveria intervalos. Por isso que eu escrevi aqui, ó. Não existe intervalos nos instrumentos temperados. Os instrumentos que são temperados, eu já expliquei em alguns vídeos anteriores o que é isso, esses instrumentos temperados. Nesses instrumentos que não existe intervalo. Então esse segunda diminuta seria um intervalo nulo para os instrumentos temperados. Não existe intervalo aqui, e sim uma nota dó, e logo em sequência tocaria uma outra nota dó. No nosso sistema tonal, que nós usamos o sistema temperado, realmente todos os instrumentos que estão dentro desse contexto, principalmente aqui no ocidente, fazendo música ocidental, nós usamos esse sistema em que o ré dobrado bemol fica o mesmo som da nota dó. Então não haveria intervalo aqui, segunda diminuta, apenas teoricamente. Apenas teoricamente eu teria um intervalo aqui de segunda diminuta, mas na prática não haveria intervalo aqui. Não haveria intervalo, seria uma nota dó e a próxima nota dó. Então só a grosso modo, só para a gente saber um pouquinho sobre essa história do segundo diminuto, claro que é muito mais profundo, mas eu acredito que você já conseguiu entender, já conseguiu sacar como que a gente faz a distinção desse intervalo de segunda diminuta. Caso não, deixa um comentário aqui embaixo que eu explico com mais especificidade. Caso não, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder com muito mais profundidade esse caso específico do intervalo de segunda diminuta, tá bom? Então vamos continuar. Intervalos de terça, nota dó para nota mi.
nota dó para nota mi, intervalo de terça maior. Começa o primeiro de terça, aqui é um terça maior. Terça maior, eu tenho 2 tons dentro dele. Terça maior, 2 tons. 2 tons, intervalo de terça maior. Terça menor, terça menor. Olha o bemol, apareceu aqui no mi. Então, dó, mi, bemol. 1 tom e meio, 1 tom e meio. 1 tom e meio, terça menor. Continuando, agora eu tenho um sustenido no mi. Tenho nota dó para o mi sustenido. Olha aqui, intervalo de terça maior. Dó para o mi, 2 tons. Mais um semitom, que é o sustenido que vai aparecer aqui. Então, eu dou o nome de terça aumentada. Dó para mi sustenido, 2 tons e meio. 2 tons e meio, terça aumentada. E o terça diminuta, dobrado bemol aqui no mi, porque o terça menor aqui já tem um bemolzinho no mi. Tenho dó para mi bemol, terça menor. Dó, mi bemol, terça menor. Colocando um outro bemol aqui ainda, ficaria um dobrado bemol, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho a terça diminuta, um tom apenas dentro desse intervalo de um tom, terça diminuta. Você pode até me perguntar, cara, eu acabei de ver esse um tom lá no intervalo de segunda, como que ele está aparecendo no intervalo de terça também? Vamos ver, vou mostrar aqui. O intervalo de segunda com um tom. Esse intervalo de segunda tem um tom, ele é de segunda. E esse intervalo de terça diminuta também tem um tom. Jogando aqui no meio os dois juntos. A diferença é que esse aqui é o intervalo de segunda e esse aqui é o intervalo de terça. Ou seja, eu contei apenas 2 notas para ter esse intervalo de um tom. E aqui eu contei 3 notas para ter esse intervalo de um tom também. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Chegou o intervalo de terça. E um tom, porque enquanto ele estava sendo maior, ele tinha 2 tons. Abaixou um bemol, ficou um tom e meio. Abaixou mais um bemol, um tom. Então, esse mesmo um tom aqui ficou para o intervalo de segunda maior e intervalo de terça ou intervalo de terça diminuta. Ficou para a segunda maior e também para o intervalo de terça diminuta. Os dois vão ter o mesmo som dentro do nosso contexto tonal. Vão ter o mesmo som. Ou seja, esse mi dobrado bemol vai soar a nota ré. Essa nota ré aqui. Vai soar essa nota ré. Por isso que tem esse intervalo de um tom entre eles. Porque esse mi dobrado bemol vai soar a nota ré. É como se você estivesse tocando a nota dó para a nota ré. Ouvindo, você vai ouvir esse intervalo de segunda. Mas, teoricamente, vai estar escrito terça diminuta. Tem o dó para o mi dobrado bemol. Mesmo soando o ré, a nota aqui é mi. Não é ré, é mi. Soa ré. Mas a nota está escrita aqui mi, ok? Preste bem atenção nesses detalhes. Vamos continuar porque tem muito intervalo pela frente. Vamos lá. Qualquer coisa, como eu acabei de falar, todos os detalhes que você quiser saber um pouquinho mais, coloca aqui nos comentários que eu vou falar com muito mais clareza. Intervalos de quartas. Muito bem, de quartas. Antes de entrar nos detalhes de intervalos de quartas, todos os termos que eu estiver falando aqui, eu já falei em aulas anteriores. Se alguma coisa você não está entendendo, que não seja particular agora dessa aula, como foi o caso desses dois intervalos de segunda maior, de terça diminuta, como foi no caso da segunda diminuta também, que a gente falou aquela curiosidade. Se não foi em relação a essa aula, ou foi em relação a aulas passadas, em aulas desses termos que a gente já está usando aqui, se você não está entendendo, aconselho a você assistir às aulas anteriores para ficar com muito mais clareza, para você entender com muito mais profundidade todo esse conteúdo que a gente está falando aqui. De quarta, eu não tenho mais o maior e o menor. Lembra na aula anterior que eu expliquei? Então não tem mais o maior e o menor. Eu tenho apenas o justo. Quarta justa, quarta aumentada e quarta diminuta. Vamos entender. Do dó para o fá, eu tenho a quarta justa. Dentro desse intervalo de quarta justa, eu tenho um intervalo de 2 tons e meio. 2 tons e meio dentro do intervalo de quarta justa. Acrescentando um sustenido aqui nessa nota fá, como está aqui nesse exemplo do lado, eu tenho então a quarta aumentada. Aumentou mais o intervalo. Olha como ficou grande. Ficou com 3 tons aqui dentro. Não mais 2,5. E sim 3 tons. Aumentou o intervalo. A distância entre essa nota para essa. Aumentou esse intervalo. 3 tons, quarta aumentada. Eu tiro esse sustenido. Ao invés de deixar sem nada, como está aqui no quarta justa, eu coloco um bemol. Diminuiu mais o intervalo. Diminuiu, quarta diminuta. Não mais 2 tons e meio, e sim apenas 2 tons dentro do intervalo de quarta diminuta
nota dó para nota fá bemol. Continuando nessa mesma ideia, eu tenho o intervalo de quinta, o quinta justa, quinta aumentada e quinta diminuta. A mesma coisa que o quarta, que acabamos de ver. A diferença é que o intervalo ficou maior. Eu tenho nota dó para nota sol, 3 tons e meio, nota dó para nota sol, 3 tons e meio, nota dó para nota sol sustenida, aumentou o intervalo. Quinta aumentada, 4 tons, não mais 3,5, e sim 4 tons. E o quinta diminuta, eu diminuí um pouco mais esse intervalo. Ao invés de colocar dó para sol, coloquei dó para sol bemol, diminuí um pouco mais. Então não mais quinta justa, e sim quinta diminuta. E não mais 3 tons e meio, sim 3 tons. Continuando, e já estamos quase concluindo, intervalos de sexta. Dó para nota lá, é o intervalo de sexta. Sexta o quê? Sexta maior. Esse é o sobrenome, sexta maior. Nota dó para nota lá. Agora sim, voltamos a partir do intervalo de sexta, voltamos para os maiores e menores. Maior, menor. Nota dó para nota lá, sexta maior. Nota dó para nota lá bemol, sexta menor. Diminuiu um pouco mais o intervalo. Sexta maior, dó lá. 4 tons e meio, dó lá. Dó lá bemol, diminuiu um pouco, sexta menor, 4 tons. Não mais esse meio, sim 4 tons. Aumentando o intervalo de sexta maior, colocando um sustenido, aqui nessa nota lá, eu tenho a sexta aumentada, 5 tons e não mais 4,5, e sim 5 tons. Sexta aumentada. Comparando ainda ao intervalo de sexta maior, esse intervalo natural de dó para o lá, de 4 tons e meio. Se eu quiser diminuir esse intervalo colocando um bemol aqui, eu fico com a sexta menor. Diminuindo mais ainda, colocando outro bemol, eu fico com um lá dobrado bemol. Então ele vai se chamar sexta diminuta, 3 tons e meio, é abaixo do menor. Ao invés de 4 tons, então 3 tons e meio. Dó para lá dobrado bemol, sexta diminuta. Nessa mesma ideia, eu tenho intervalos de sétima. Sétima maior, menor, aumentada e diminuta. Sétima maior, nota dó para nota si. Intervalo natural, sétima maior. 5 tons e meio. 5 tons e meio dentro do intervalo de sétima maior. Eu tirando esse meio, colocando um bemol na nota si, eu fico com apenas 5 tons. Sétima menor. Sétima menor é esse intervalo da nota dó para a nota si bemol. Eu tenho 5 tons dentro dele. Voltando aqui nesse intervalo de sétima maior, da nota dó para a nota si, são notas naturais, acrescentando um sustenido nessa nota si, como está aqui, eu aumentei mais meio tom, não vai ficar mais com 5 tons e meio, e sim com 6 tons, aumentei mais meio tom, 6 tons, acrescentei esse sustenido na nota si, ficará então com o intervalo de sétima aumentada. Sétima aumentada, tenho 6 tons dentro dele, nota dó para a nota si sustenido. E diminuindo ainda mais, além do menor, sétima menor eu tenho um bemol no si, acrescentando mais um bemol ainda, um dobrado bemol na nota si, eu vou ter 4 tons e meio, abaixo ainda desses 5 tons aqui da sétima menor, 5 tons, eu vou ter 4 tons e meio. Sétima diminuta, nota dó para nota si dobrado bemol, 4 tons e meio. E para a gente finalizar, temos o intervalo de oitava. O intervalo de oitava é a mesma construção dos intervalos de quarta e de quinta. Tenho na sua primeira forma natural o intervalo justo, oitava justa, nota dó para nota dó, 6 tons aqui dentro dele, 6 tons, nota dó para nota dó, intervalo de oitava justa. Agora, se eu colocar um sustenido nessa nota dó, na segunda nota dó, eu vou ter um intervalo de oitava aumentada. Oitava aumentada, 6 tons e meio, não mais 6 tons. Nota dó para nota dó sustenido, oitava aumentada. Comparando ainda essa oitava justa, se eu quiser colocar um bemol aqui nesse segundo dó, eu vou diminuir, ao invés de 6 tons, eu vou ter 5 tons e meio, nota dó bemol. Então, oitava, o seu sobrenome, diminuta. Oitava diminuta, nota dó para nota dó bemol. Oitava diminuta, 5 tons e meio. Bem, galera, é isso que eu queria ter passado para vocês. Essa aula só foi mais um quadro. Na próxima terça-feira teremos mais aulas desses conteúdos de intervalos. Aguardo você na próxima terça-feira, 8 horas da noite, com mais um conteúdo de teoria musical totalmente online, totalmente gratuito. Na minha fanpage Henrique Arão pelo Facebook ou no meu canal do YouTube também, que se chama Henrique Arão.
Te aguardo para o nosso próximo conteúdo de intervalos. Espero que você tenha gostado desse formato da aula. Não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de marcar os seus amigos. E lembre-se, sempre com muita música!